Oi, esse aqui é o segundo vídeo do 28º dia do VETA edição 2019 aqui no canal. E o que temos para agora é a continuação da leitura comentada de Os Miseráveis de Victor Hugo, exatamente a parte de número 11. Antes de começar o vídeo, deixa eu fazer um comentário que tem uma certa notinha triste por causa dessa nossa aventura de lermos esse belo calhamaço de 1500 páginas que é Os Miseráveis de Victor Hugo. Sim, é uma leitura complicada, um pouco difícil, principalmente por causa daquelas partes chatas, ditas históricas. Mas claro, a gente tem que ler para também saber o contexto histórico lá da França, onde está inserida essa história de Jean Valjean. Não tem problema, no final das contas. Quer dizer, é um belo problema, mas a gente vai relevando aos poucos. De qualquer forma, a leitura dessas tais 1500 páginas foi até que suave, para falar a verdade. Eu me espantei bastante, que no fundo foi uma boa diversão. E aí, já no meio aqui desse, quer dizer, para lá do meio, né, desta aventura, eu comecei a pensar, puxa, acho que vale a pena sim já ler uma próxima obra do Victor Hugo, ou Victor Hugo, como a gente gosta de dizer aqui nos vídeos, né? E eu fiquei pensando qual próxima obra a gente pode ler dele, qual o próximo livro, e na hora me lembrei de um que aí tem a ver com a nota triste da semana retrasada, no dia 15 de abril de 2019, infelizmente a Catedral de Notre Dame pegou fogo e quase foi destruída. Felizmente não foi com muita intensidade, né? Parece que lá no fundo, ou melhor, no interior da catedral, muito se preservou. Pegou mais fogo, acho que mais o teto e outras coisas, que talvez não tenha tudo sido perdido no final das contas. É um alívio, pelo menos. Mas o que tem a ver aqui com a história que eu estou dizendo, justamente, né? Porque Victor Hugo escreveu aquele grande livro, super famoso, às vezes mais famoso até do que Os Miseráveis, que é exatamente O Corcunda de Notre Dame. Notre Dame, obviamente, é a Catedral de Paris. Aliás, o título certo dessa obra do Victor Hugo é Notre Dame de Paris. É uma referência somente à catedral e não ao Corcunda. Esse Corcunda foi meio que foi espalhado pelo mundo afora nas traduções do título de sua obra. Ou de qualquer forma, né? O que vale dizer aqui é que sim, esse outro livro do Victor Hugo valoriza bastante a catedral que pegou fogo, justamente quando eu estava pensando em ler, então, esse livro, aí veio a notícia que ela quase virou pó. Enfim, fazer o quê? Contextos históricos e detalhe importante, né? Nesse livro do Victor Hugo, Notre Dame de Paris ou Corcunda de Notre Dame, ele faz muitas citações históricas e dizendo que justamente a catedral precisa de muitos cuidados porque ela já está antiga, velha, idosa, né? Precisa ser restaurada, aquela coisa toda. Mal ele podia imaginar com certeza, né, que séculos depois tudo poderia ter sido destruído por causa de uma negligência de manutenção, qualquer coisa, sei lá. Eu não sei quais são os motivos de ter pegado fogo, acho que começou lá na torre, se eu não me engano, na torre principal, né? Enfim, não importa. Vamos então aqui à leitura comentada, dessa vez a 11ª parte, que no caso aqui corresponde aos capítulos, o livro, né, do 11 até o 15 desta quarta parte, intitulada O Idílio da Rua Plumet e a Epopeia da Rua Saint-Denis. Aliás, finalmente nós vamos para a Rua Saint-Denis, ou próximo a ela, com certeza. Não é exatamente na Saint-Denis que acontecem os eventos aqui desse novo lote de capítulos. Aliás, antes da gente começar, preciso dizer algo que eu esqueci de dizer lá no vídeo passado, que aliás faz 2 semanas, né, que eu não faço vídeo, né? Outra mancada minha, mas tudo bem. Fazer o quê? No vídeo passado eu esqueci de dizer que aquele senhor misterioso que andava ali rondando a casa de Jean Valjean e que entregou o tal bilhete a ele, escrito apenas mude-se, foi uma boa dica para ele, né? Na verdade, já tinha aparecido também ali numa situação também esquisita, naquele momento que Marius ficou sentado lá na escadinha da casa de Cosette. E do mesmo modo misterioso, uma certa voz disse ao longe para Marius: seus companheiros o esperam lá na barricada da rua Clavamão, uma coisa assim, né? Eu esqueci esse momento, me passou em branco completamente, né? Ou seja, havia essa figura misteriosa, tanto entregando o bilhetinho para Jean Valjean, quanto dando a dica verbalmente, né, para Marius que ele devia se juntar a seus amigos. E claro, o Jean Valjean não conseguiu descobrir quem foi que jogou o bilhetinho ali por cima do muro ou pela fresta da grade de ferro. Acho que foi pela fresta da grade de ferro, né? Mas o Marius foi até atrás e o máximo que ele viu na rua foi um homem andando por ali.
fica uma coisa misteriosa, né? Eu fiquei pensando nisso, quem poderia ser, qual personagem poderia ter feito tudo aquilo? Com certeza não foi o garoto Gavroche. Bom, aqui a gente acabou descobrindo quem foi que fez a entrega do bilhete e a entrega dessa mensagem verbal para Marius. Mas antes a gente precisa dizer sobre o contexto novo aqui. Sim, enfim vai acontecer a tal nova revolta ali na França, a de 5 de junho de 1832. Mais uma revolta popular, onde por várias ruas da cidade de Paris foram espalhadas barricadas para lá e para cá. Uma coisa curiosa, né? A cidade estava em polvorosa, né? Quase pegando fogo literalmente, né? Por causa da morte do general Lamarque, né? A população se revoltou, mas ao mesmo tempo, né, isso até está um pouco descrito pelo texto aqui do Victor Hugo, praticamente toda a cidade estava em suas casas, só ficando assim temerosa, não, vai acontecer outra movimentação política, mais outra revolta aqui na cidade, ou seja, meio que o pessoal estava com medo e também não estava ao mesmo tempo, ou seja, havia um certo costume dessas revoltas ali pela cidade. Aliás, falando em revolta, né, o autor aqui, o Victor Hugo, faz questão de frisar para a gente que não se trata dessa vez de uma revolta, mas sim de uma insurreição. Ele faz lá a sua diferenciação e no fundo, claro, podemos dizer que se trata quase da mesma coisa. Na verdade não importa aqui para a questão das histórias dos nossos personagens que queremos acompanhar. Então a gente pode deixar a questão histórica meio de lado, se é uma revolta ou uma ressurreição, não importa. Não importa o que vai acontecer. E aliás, sobre isso a gente pode prestar atenção num certo detalhe dos últimos capítulos que a gente viu no vídeo passado. Muitas daquelas questões que aconteceram nos últimos momentos, tanto aquele bilhete para o Jean Valjean quanto aquele aviso sonoro para Marius, não dava para entender direito quando que estava acontecendo. Na verdade, aqui nesses novos capítulos a gente percebe que tudo aconteceu em questão de pouquíssimas horas. Claro, com a presença dessa pessoa misteriosa. Bom, mas o que importa é que sim, a revolta ou a insurreição estava para acontecer e todos aqueles amigos que a gente já conhece de Marius, que eu nunca decorei o nome mesmo, né? Porque eu não achava lá muito relevante, eles apareciam esporadicamente, agora finalmente parece que eles tiveram um momento importante aqui na trama, principalmente aquele jovem Enjolras, acho que é assim que fala, ou muito parecido em francês, que meio que comandou ali aqueles estudantes revoltosos montando aquela barricada ali naquela rua perto da Saint-Denis. Aliás, uma coisa bem evidente que fica aqui, depois de todos aqueles capítulos que é só pura encheção de linguiça das partes históricas, que realmente, pra falar a verdade, eu nunca presto atenção, como vocês já estão careca de saber, percebemos que todos esses novos lotes de capítulos se transformaram numa grande aventura, algo bem tenso, inclusive, e por um certo momento eu até pensei, puxa, como toda a ação dessa vez está concentrada nesses jovens revolucionários ou insurrentes, né? Não vai aparecer então o Jean Valjean, que sempre, quando ele aparece, os capítulos tornam-se sim aventurescos, com muita ação. Como toda a ação está sendo transportada para os jovens, então provavelmente o velho João Valjean não vai dar as caras. Ainda bem que eu errei, né? Pois lá no final pelo menos ele volta a aparecer. Mas enfim, vou se concentrando ainda na ação dos jovens. E aliás, só nos amigos de Marius. O próprio Marius demora também a aparecer. O que importa é que sim, eles começam a montar lá a tal barricada e, claro, com a presença do pequeno Gavroche, o filho do Sr. Thénardier, que nos capítulos da semana passada havia salvado sem querer os seus dois irmãos pequenos e também o seu pai, o Thénardier. Embora ele ficou sabendo sim que se tratava do seu pai realmente. E aliás, falando na figura dos seus irmãos pequenos, vale ressaltar uma coisa interessante, que é colocado pelo narrador aqui da história, que depois que ele abandona não, né? Deixa os moleques lá naquele elefante onde ele guardou durante a noite, né? Ficaram ali em pernoite. Na manhã seguinte ele falou, né, ó, cada um se vira para se alimentar, procure papai e mamãe, aquela coisa toda. Caso vocês não se encontrem, voltem aqui que eu darei guarida mais uma vez. E aí é comentado que depois desse dia, que na verdade acho que foi o dia anterior ao incidente ali de 5 de junho de 1832, nunca mais ele viu novamente os moleques. Aliás, ele viu depois de 10 meses. E aí tem um detalhe que muita gente talvez não perceba, né? Mas aquilo é um grande spoiler. Que a gente percebe então que o Gavroche, ele e também os seus dois irmãos, não morrerão nessa revolta aqui que está acontecendo em Paris. Pois é,
É uma coisa meio... Eu não gosto quando alguns autores colocam isso no seu texto, porque na verdade ele vai criando uma tensão, vai acontecer uma certa emoção, você sabe que personagens provavelmente irão falecer durante os eventos e você já tem a dica, pera, esses aqui não vão morrer. Que mancada! Realmente eu não gosto quando aparece tal coisa em muitos textos por aí. Enfim, já sabemos então que Gavroche sobreviverá e também os seus dois irmãos. Mas muita outra gente pode morrer sim. E minha aposta foi lá no vídeo passado que o senhor Mabeuf, aquele senhor, né, que tinha aquelas coisas da botânica, que estava mal de vida, estava miseravelmente mais abaixo do que ele já estava antes. E então, num belo momento, sem motivo algum praticamente, né, ele começou a seguir os jovens em direção às tais movimentações que estavam acontecendo ali entre a população parisiense. Né? E eu fiz uma aposta, né? Provavelmente, como ele não teve até então na história um motivo útil da narrativa, para a narrativa, provavelmente ele fatalmente iria falecer no momento heróico. E dito e feito, né? Quando enfim as forças do governo foi atrás dos revoltosos, lá justamente no confronto para derrubar a barricada, o que acontece com o Sr. Mabeuf? Ele acaba morrendo num ato heróico, tentando colocar a bandeira lá em cima da barricada. É crivado de balas. Então lá o jovem, amigo do Marius Enjolras, usa aquela figura do senhor que morreu em combate para dar coragem então aos jovens ali, estudantes, que claro, né, tinham que seguir o exemplo daquele homem caído em batalha. Quer dizer, na verdade, no fundo, o personagem sim teve uma morte, vamos colocar entre aspas, gloriosa, mas também, no fundo, não engrandece muito assim a narrativa geral de Os Miseráveis. Sempre me pareceu que seria um personagem muito mais importante para a história, mas no fundo é mais ou menos, né? E aliás, uma coisa que a gente pode perceber no geral aqui de todos esses eventos ali relacionados à epopeia da rua Saint-Denis é que o Victor Hugo usa muito esse acontecimento para fechar muitos laços ou pontas soltas aqui das suas histórias, principalmente referente a personagens. Por exemplo, ele fechou o arco desse personagem, o Sr. Mabeuf, como também fecha de outro personagem, aquele misterioso que colocou o bilhetinho para Jean Valjean, que passou a mensagem verbal, assim, ao léu de longe, para o Marius. Enfim, quem era aquele rapaz, aquele homem misterioso que andou ali perto da casa de Cosette e Jean Valjean? Bom, nada mais, nada menos, era Eponine. E aí também foi uma forçação de barra do Victor Hugo, com certeza. Como é que essa mulher começou a entrar ali no meio daquela algazarra, daquela revolta, aquela insurreição que estava acontecendo ali, bem no meio de Paris? Primeiro que, por que ela estava vestida de homem, né? E é dado sim um motivo para isso, e meio que foi uma aposta que ela fez com o primeiro mané, né, que ela encontrou pela rua. Ah, vamos trocar de roupa, você fica com minhas roupas de mulher e eu fico com as roupas de homem. Uma coisa meio absurda, meio forçada pro Victor Hugo meio que justificar a presença de uma mulher ali no meio da confusão, que provavelmente todas as mulheres seriam colocadas, postas em lugares seguros, não ficariam participando ali da batalha realmente, né? E depois, né, forçadamente também, ela já apareceu ali se encontrando com um dos amigos do Marius. Depois ela estava lá no meio do conflito, na hora que as forças policiais avançam sobre os amotinados, amotinados não, os revoltosos, os insurrentes, sei lá como eu devo chamá-los oficialmente, né, Victor Hugo, enfim, e ela salva a vida do Marius, quando enfim, depois de muito tempo, ele foi aparecer lá na tal barricada. E aliás, como é que Eponine sabia da barricada ali? Ou seja, ela já estava com o pessoal, os jovens revoltosos, depois ela voltou para a casa de Cosette, deu a mensagem para Marius, para ele então ir para lá, e claro, com aquele motivo que ela tinha na cabeça, né? Para ele morrer, já que ela estava apaixonada por ele, era evidente, ela acabou confessando isso, né? Ela tinha uma pontinha, uma quedinha por ele. Sim, aquele é o último motivo que ela diz por não ter querido o dinheiro dele. Ou seja, ele fica com ninguém. Se não pode ficar comigo, não fica com nenhuma outra moçoa. Então ela o levou para a morte, digamos assim, entre aspas, né? Mas como é que ela sabia já de tudo isso? Ela já estava vestida como homem quando entregou as duas mensagens, tanto o bilhete quanto aquela mensagem assim de longe para Marius.
tá uma coisa meio mal escrita, digamos assim, Victor Hugo. Ou eu estava dormindo quando li, realmente não está batendo, parece que os horários dos eventos, tudo sim, acontece na mesma noite, mas tá meio esquisito. Isso aí leva em consideração que também antes a gente tinha visto, né, que ela também livrou a casa de Cosette Rongião do ataque do seu pai e do seu bando. Uma coisa bem forçada ali. Como é que ela já ficou de prontidão o tempo todo para proteger o seu belo Marius? Bom, de qualquer forma, né? Ela salvou o jovem segurando o tiro literalmente no cano da arma, né? Perfurou a mão dela, só que depois que perfurou a mão, acabou acertando o seu próprio corpo, pegou uma costela e tudo, ela acabou falecendo ali nos braços do Marius. E claro, ela tinha o bilhetinho da Cosette. Aí também foi outro absurdo, como é que a menina Cosette percebe, né, que João Valjean quer ir embora, quer ir para a Inglaterra. Ela, num ato de desespero, escreve um bilhete para Marius dizendo para onde vai, né? E depois, o novo endereço, antes de partir para a Inglaterra, e ela simplesmente tá com o bilhete escrito, mas como é que ela vai entregar para ele? Não, ela sai para a rua ali e encontra alguém passando e oferece um dinheirinho para ele, ó, vá levar então o endereço, esta mensagem. Quem era que recebeu essa oferta de entrega? A própria Eponine, vestida já de homem. Ou seja, que bela salada que aconteceu e que forçação de barra, né? Ou seja, na verdade, o Victor Hugo vestiu a Eponine de homem para facilitar muitas coincidências de não ser reconhecida pela Eponine, de não ser reconhecida por Jean Valjean, por Marius, por um monte de gente, para ela poder estar dentro da revolta. Uma forçação de barra muito grande. E de novo, no fundo, foi para se livrar desse personagem, né? De novo, como eu comentei, toda essa sequência de ação, da barricada, do conflito com as Forças Armadas do governo, foi meio que para fechar vários pontas da história e principalmente dar um fim aos seus personagens. Foi o Sr. Mabeuf, foi Eponine, ambos morreram. Eu pensava até que ia morrer mais gente ali, né? Falando em morrer gente, né? Teve aquela boa cena muito interessante daquele revoltoso que também estava lá no meio do pessoal e acabou ferindo mortalmente aquele senhor que não queria abrir a porta daquele casarão, que seria um bom local estratégico para atacar as forças do governo que chegariam logo logo. O sujeito que eu não lembro o nome agora, né, matou lá aquele senhor, o porteiro, depois o próprio jovem Jorros, amigo do Marius, o sentenciou à morte por ter feito aquele ato insano, né? Porque estão lá revoltosos, insurgentes, que a lei não deva ser respeitada, né? E ali o próprio Enjolras atuou como um grande líder dos revoltosos, uma coisa muito interessante. E depois ele abdicou desse posto de liderança muito facilmente depois, né, quando o Marius meio que salvou todo mundo lá no ato também heróico em cima da barricada, com um barril de pólvora na mão, querendo explodir, ameaçando as forças do governo. E o Marius depois perguntou, né, depois que sossegou o conflito ali, quem é o chefe, né? E o Enjolras fala, não, você é o chefe, por causa desse ato heróico, agora você é o bambambam aqui desse pedaço. Foi uma coisa meio forçada, né, Victor Hugo? Como também tem mais coisa. Aliás, tudo isso aqui tá cheio de coisa de forçação de barra, né? Como aquele momento, né, que Marius então leu o bilhetinho que estava lá no bolso de Eponine, ela entregou antes de falecer, né, no limite ali da sua extinguir a sua vida, ela fala, não, tem um bilhetinho aqui dentro do meu bolso. Era o bilhete de Cosette para ele. Aí então ele lê e manda o pequeno Gavroche ir levar a resposta. E aí, naquela coincidência também forçada de horários para lá e para cá, né, ele havia combinado com o moleque, né, vá levar esse bilhete logo ao amanhecer, só que você já deve sair daqui agora, porque se você for tentar sair quando já tiver a luz do dia, você não vai conseguir, porque as forças do governo estarão ali novamente e provavelmente vai todo mundo morrer, enfim, não vai dar certo. Então já vá agora. Só que o Gavroche tem uma ideia, né? Não, eu não vou embora daqui, depois ficar esperando horas e horas até amanhecer para entregar o bilhete. Já vou entregar agora, depois eu volto. É pertinho mesmo, né? Não tem problema. E o que acontece? Obviamente, quando ele vai entregar, ele encontra lá na porta da casa de Cosette o próprio Jean Valjean. Que antes, aí também teve aquela coisa também bem forçadinha, mas é uma coisa mais de histórias românticas, né?
aquele bilhete que Cosette havia escrito, que entregou para uma não sabida Eponine, depois Eponine entregou para Marius, Marius fez a resposta, passou para o Gavroche, Gavroche foi entregar. Assim, quando ela escreveu aquele bilhete, ela usou claro, escreveu no papel e colocou o mata-borrão para tirar o excesso de tinta do que estava escrito, e ficou impresso lá no mata-borrão, que ficou ao lado de um espelho. Por sua vez, nossa que salada, Jean Valjean entrou ali no quarto, acho que do Cosette, né, e viu lá o reflexo do mata-borrão no espelho e pôde ler a mensagem que ela escreveu antes para Marius, que até naquele momento ainda não havia sido lido pelo próprio destinatário. Que salada rocambolesca que Victor Hugo escreveu pra gente aqui, mas é até aceitável porque é uma coisa meio de, sim, histórias românticas, aquele quiprocó típico. Eu não achei até forçado, para falar a verdade. Até me diverti bastante. Aliás, eu não lembro de todas as histórias que eu li nesse tipo de história romântica, né, exatamente acontecer algo nesse nível. Eu já vi cartas que se perderam para lá e para cá, que depois foram lidas e tudo se resolveu, né, soube-se das verdades, mas exatamente isso, um reflexo de um mata-borrão. Olha, para mim foi uma ideia muito original do Victor Hugo. Nunca vi alguém realmente fazer algo parecido. Mas bateu o desespero no Jean Valjean. Aliás, também uma ótima cena que a gente teve aqui nesse lote de capítulos, né? O desespero de Jean Valjean de saber concretamente que ele estava perdendo Cosette em termos amorosos para um outro homem. E aí tem uma questão interessante que o Victor Hugo levantou para a gente a respeito desse sentimento do Jean Valjean, né? Que ele não amava a Cosette apenas como uma filha, mas também como uma irmã, isso até como uma mulher, de poder despertar uma paixão. Lembrando, né, que o Jean Valjean não teve nada nessa vida sofrida dele, né? Sim, irmã, ele teve, né? Lá do começo da história, aliás, foi por causa da irmã e dos seus sobrinhos que ele se lascou completamente, né? Mas depois, todas aquelas décadas que ele viveu preso, ele perdeu totalmente o contato com a sua família e praticamente ele não tinha mais nada. Com Cosette, ele praticamente substituiu todos os possíveis amores da vida dele. Enfim, é uma ótima cena. Mas, diante de tudo isso, até depois de raciocinar que com certeza o seu rival estaria perdido logo pela manhã, ele percebeu que talvez pudesse fazer alguma outra coisa, né? Porque o que ele fez? Ele se vestiu lá com sua roupa de guarda nacional, tratou de se municiar e provavelmente ele vai lá ao encontro de Marius. Pra quê? Bom, aí eu já posso supor que talvez ele vá salvar o moleque, porque se realmente ele já sabia que sem fazer nada o problema dele estaria resolvido, Cosette não amaria outro homem, com certeza, se ele vai até ele, ele vai salvar. Isso é meio óbvio, não tem o que discutir, né? Seria um absurdo que ele fosse até lá para matar o rival, né? Não, não é isso que vai acontecer. Realmente ele vai livrar Marius das garras ali da situação. E aliás, vamos lembrar de outra pessoa que também participou desse evento aí, também de uma maneira muito forçada, lá durante toda a caminhada da população não, dos jovens revoltosos, né, querendo fazer esse ato insurgente, né, lá pelas ruas. Enquanto andavam, muitas pessoas aderiam ao protesto, né, e uma pessoa misteriosa, um homem, né, não identificado, entrou também junto ali do bando. E nesse momento, claro, a gente começa a imaginar, homem misterioso, não identificado, não nominado, não muito bem descrito, só pode ser Jean Valjean. Na verdade não era, né? Depois a gente acabou descobrindo, ao final do capítulo, que ele estava tranquilamente lá em sua casa. Quem era então? Era o inspetor Javert. Olha só, por que o Victor Hugo enfiou ele lá naquela situação? Claro, como uma força policial integrante dela, né? Ele estaria ali como um espião, de fato. Ele estava, mas foi desmascarado pelo também pequeno Gavroche. E aí ele está preso. Aliás, quando teve aquela coisa da carta, né, que Eponine entregou para Marius, eu pensei, não é possível, aquela carta tem todo o endereço, então aquilo fatalmente vai cair na mão do Javert. Em algum momento, Javert vai atrás de Jean Valjean de novo. Felizmente, não foi isso que aconteceu. Mas, de qualquer forma, esse personagem está ali no meio da cena. Ele vai ter alguma importância também. E está para ser morto, né? Porque o Lauro Enjolras quer matar ele de qualquer jeito quando descobriu que ele era um espião, né? Ou seja, tem uma salada, como eu disse, toda essa cena aqui da revolta, o o Victor Hugo está utilizando para solucionar todos os, vamos colocar entre aspas, probleminhas que ele tem de tantos personagens que há na história.
E pois é, de novo, esse conflito todo está servindo para amarrar as pontas da história aqui de Victor Hugo. Bom, e antes de fechar esse vídeo aqui, deixa eu dizer uma coisa que talvez vocês já tenham percebido, que é até uma característica pelo jeito de Victor Hugo, pelo menos aqui em Os Miseráveis, pois mais uma vez uma figura feminina se deu mal por causa do amor. Claro, estou me referindo a Eponine, que morreu de uma forma meio besta, para falar a verdade, de uma forma mais miserável ainda, né, sofrendo bastante, né? As figuras femininas aqui sempre sofrem muito, e dá para fazer até uma projeção a respeito de uma personagem principal, mas também vamos colocar entre aspas aqui de Os Miseráveis, que é Cosette. Qual é o destino de Cosette aqui diante de tantos exemplos que aconteceram com as figuras femininas dentro dessa narrativa? Não parece muito boa para ela não. Provavelmente a moçoida aqui vai morrer em algum momento antes de acabar essa história. Pelo jeito, só vai ficar vivo aqui Jean Valjean, talvez Marius, mas eu não tenho muita certeza. Pois eu aposto que Cosette, essa não tem um bom destino. Mas de qualquer forma vamos descobrir a partir de semana que vem, no próximo domingão, quando entrarmos aqui nessa derradeira quinta parte de Os Miseráveis, titulada Jean Valjean. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras leituras comentadas que já aconteceram aqui no Montado de Livros.